Eu trouxe uns livrinhos pra gente ter, eu trouxe o livro da Badinter, que o Karnal comentou comigo. Nós não temos água, eu acho. Eu Eu tenho. não tenho. O que que eu acho? O que que eu faria, Karnal? Eu diria que... Que por não ter filho, pelo menos eu não estraguei a vida de ninguém. Tan, 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 tan. Tem um super privilégio, que é conversar com você. Antes de eu ter bebê, eu tive a chance de ouvir de um historiador que essa história de que as mães são as principais cuidadoras é uma construção, que não foi sempre assim. Mas, e isso me ajuda. Estamos de volta com Platitudes, com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli. Você tá cansado de esperar? Não, Tava reclamando até agora. nunca reclamei em público sendo filmado. Mas você tem que ficar contente. Canal, você precisa ficar contente porque nós temos motivos para comemorar. Platitudes, já na sua primeira temporada, alcançou o quê? O topo das paradas. A gente ficou em primeiro lugar nos podcasts de sociedade e cultura no Spotify e em segundo lugar, perdendo só para Café com Deus Pai e Quem Somos Nós, no Brasil, ranking Brasil, top podcasts do Brasil e quem somos nós para competir com o Perdemos Café com Deus, né? Café é maravilhoso e Deus é um conceito muito importante, então só estamos abaixo de Deus. E, gente, deixa eu falar uma coisa. É muito legal que vocês ouçam os episódios do Platitudes no Spotify pra gente subir nos rankings, porque a gente diz que não se importa com essas métricas de validação alheias que são impostas pelas grandes empresas de tecnologia, mas é uma mentira, a gente se importa sim. A gente quer ficar em primeiro lugar, nós somos vaidosos, como não sei se vocês já notaram. Será que o pessoal já percebeu? Eu sou humílimo. Eu sou Não a pessoa sei. mais humilde do universo. Jura? Que essa Nossa, frase a contém uma mais vaidade. é lógico. Eu sou o primeiro lugar dos humildes. Nunca houve alguém tão humilde como eu. Então ouve a gente no Spotify, mas, sei lá, tem um tempo? Pode deixar o negócio rolando ali, entendeu? Como chama no segundo plano do seu telefone. Deixa o YouTube também, se inscreve no canal. Por quê? Pra gente ficar hypado, ficar tudo lindo, tudo bom. E a gente tem no Spotify só áudio e com imagens também, tá bom? Então vocês podem ouvir a gente onde a gente quiser. Agora, o sucesso inegável do Platitudes, ele nos gerou um grande problema, Carnal. Que é? A gente tem um quadro aqui que chama Respondendo ao Hater. E a gente quase não tem comentário de hater. As pessoas comentam nas redes do Platitudes dizendo que estão amando. Como é que a gente vai fazer? Ih, gente, tá faltando gente que nos odeie? Pois é. Você tem algum grupo? Você pensa alguém para Se nós mandar? estamos Uma fazendo lista de e-mail? sucesso, é impossível não haver ódio. É impossível brilhar sem esse ódio. Ô, galera, então assim, para ajudar, como a gente tem o quadro Respondendo ao Hater, não vou dizer para vocês comentarem que estão insatisfeitos se vocês estão gostando. Mas deve ter um desafeto, alguém que você conhece que não gosta da gente, sabe? Uma pessoa de quem você não gosta muito também, manda pra ela. Fala, olha, tem um trechinho aqui que eu achei a sua cara. Quem sabe ela comenta e dá pra gente o material que a gente precisa pra continuar fazendo o que um episódio com qualidade e mantendo o nosso quadro de resposta ao hater, que é o quadro primeiro, o que originou tudo isso, o que atribuiu o nome ao Platitudes. E o tema de hoje é um tema sobre o qual o Karnal tem muito o que dizer. O tema é maternidade. O que você achou dessa escolha? Eu falei que eu não tenho lugar de fala, não tenho filhos e não sou mulher, mas sou historiador. Tenho a experiência de ser filho e sou um observador. Então eu acho que nós temos dois depoimentos, de uma pessoa que estuda, como a Gabriela, e é mãe, e outro de uma pessoa que apenas estuda, inclusive relações de gênero, de maternidade, e é sempre importante saber que eu posso ser um ginecologista sendo homem. Eu posso cuidar, por exemplo, da beleza feminina e como tornar a mulher desejável sendo homossexual. Ou seja, eu não preciso ser o objeto. Eu não Sim. preciso ser. Mas, é claro, a minha fala sempre será uma fala de observação externa, teórica e histórica. Nunca será a experiência real. A minha experiência não é total, mas a experiência de quem tem filho também não é total. É a experiência de um filho e não da maternidade como conceito. Eu achei maravilhosa a sua fala de início, porque isso é muito comum, né? Quando a gente está debatendo a maternidade, eu me lembro de falar sobre a maternidade ou quando eu ainda não estava grávida, ou mesmo quando eu já estava grávida,
E as pessoas às vezes entendem essa história do lugar de fala como se a única possibilidade de falar sobre determinado assunto fosse vivenciá-lo, Uhum. quando não é isso. O lugar de fala é só a gente ter consciente e claramente a perspectiva, o local de onde se fala. Então, eu falo aqui a partir de uma experiência vivida e que, como você disse, não é a experiência total da maternidade ou de qualquer outro assunto, mas uma experiência específica experimentada por um indivíduo, ou eu falo sobre esse tema de um outro lugar. Tem muita gente que estuda maternidade, educação, enfim, e decide não ter filhos. Isso não significa que essa pessoa não tenha qualificação para endereçar o assunto, né? Nossa amiga em comum, Jamila Ribeiro, escreveu sobre o conceito que não é dela, mas ela ajudou a popularizar e explicando que a grande questão é eu não assumir a fala, por exemplo, das mães, eu não calar as mães para que a fala do especialista, seja ele médico ou filósofo, cale a das mães. Mas veja, eu sou historiador, eu estudo a rebelião camponesa alemã do século XVI, a Revolução Anabatista. Eu não sou nem camponês, nem nasci na Alemanha. Eu estudo a Revolução Francesa e eu não sou francês. Nós estudamos objetos que Eu não estive na são... Revolução Francesa. Você esteve na Revolução? Você quer falar sobre isso? Você parece tão conservado. Tinha uma comunidade no Orkut, Revolução Francesa, eu fui, e aí eu lancei um curso com esse nome, não sei se você sabe. Eu acabei de ver uma imagem ótima, é uma tomada de 3 pinos com a imagem da queda da Bastilha, é a tomada da Bastilha. Eu fui simbolicamente, porque a data do meu aniversário, 21 de janeiro, 21 de janeiro é a execução de Luís XVI e 16 de outubro a execução de Maria Antonieta, né? E 14 de julho é o Tiago e a é o queda da Thiago. Bastilha. A Vocês gente, são uma casal. família revolucionária. Uhum. Revolucionária. Mas, gente, voltando aqui para o nosso tema, eu quis fazer esse podcast com o Karnal, porque a maternidade foi uma experiência muito curiosa e difícil na minha vida. Eu não achei que eu seria afetada pelo peso do discurso cultural como eu fui. Eu vivi a minha gestação e achei que eu fosse ter a minha filha, Karnal, e que eu fosse arrasar. Porque eu me considero uma pessoa que reflete sobre aquilo que acredita, que pensa sobre o que recebeu como narrativa na própria criação, que questiona esses pressupostos. E aí eu achei que eu fosse arrasar. Quando a Ava nasceu, e passados os 2, 3 dias ali do hospital e dos hormônios, daquela coisa, que eu me vi em casa extremamente fragilizada, vivendo uma realidade diferente da que eu tinha imaginado, muito mais complexa, com muito menos certezas, eu falei, meu Deus, e eu me senti muito só. E eu me senti muito só porque aquilo que me contaram é que e que eu vou já fazer a ressalva de que não é uma mentira, tá? Me disseram que eu ia viver o maior amor da minha vida e eu vivo hoje, de fato, o maior amor da minha vida. Mas a construção desse amor, essa sensação de felicidade, de realização, ela não aconteceu no momento imediatamente após o parto. Foi uma construção, é uma construção diária. E é uma construção diária que tem altos e baixos. Então, nos dias que eu tô menos cansada e a Ava também tá mais disposta, é mais gostoso, e outros dias é mais desafiador. E eu lembro que quando eu tava em casa, assim, sozinha, chorando, frustrada, sentindo que aquele amor não estava se manifestando, talvez do jeito que eu imaginei que ele fosse acontecer. Eu sentia que eu era uma pessoa horrível, que talvez eu fosse a única pessoa do mundo a sentir isso. E uma das coisas que me ajudou foi ter tido a possibilidade de ter um amigo historiador. Porque a gente já tinha conversado sobre a compreensão da maternidade, como ela mudou ao longo da história. E isso foi para mim um grande conforto, porque já ter te ouvido falar que a maternidade não foi sempre a mesma, me permitiu, naquele momento de muita fragilidade, falar, poxa, então talvez tudo bem ela não ser exatamente igual ao que eu estava imaginando que ela seria. Talvez isso seja uma construção de cultura e talvez seja possível a gente viver coisas diferentes. Então, por isso que eu achei interessante a gente falar, talvez para você compartilhar com mais gente que não tem você no WhatsApp, como essa compreensão do cuidado com as crianças, do que é a infância, das crianças perto das mães, da mãe como a principal cuidadora, foi uma coisa que mudou ao longo do tempo, né?
Bem, eu acho que muda no tempo, no espaço e nas classes sociais. Você está aí com o livro da Elisabeth Badinter, e é uma francesa que pensou a maternidade e causou muito furor. Quando eu estava na graduação e nós discutíamos questões culturais, influenciados por certo estruturalismo francês, especialmente uma herança de Lévi-Strauss, da Badinter, de outras pessoas como Foucault, ou um pós-estruturalismo, a gente achava que a cultura definia tudo. Então, ser homem era um fato cultural. Ser mulher era um fato cultural, ser mãe era um fato cultural, logo foi aprendido historicamente. Eu tenho que treinar uma menina para cuidar de bonecas. Eu tenho que treinar um rapaz para brincar com carrinhos. Eu tenho que dizer que homem não chora. Eu tenho que treinar a mulher para sensibilidade e para estética. E aí eu vou produzir, como disse Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, se torna mulher. Esta crença era muito clara na década de 80, quando eu fiz minha primeira graduação. Eu já não a tenho tão forte. O que mudou? A própria Badinter deu uma entrevista para a TV Sank dizendo: eu pensava nisso com filhos. Agora que eu sou avó, eu tenho mais dúvidas se é inteiramente produzido do ponto de vista social. Aqui nós temos uma diferença muito grande. O que é, por exemplo, para conservadores em geral, a ideia de natureza? Natureza feminina, natureza masculina. Os conservadores atribuem muito peso à natureza. Nasce-se homem, nasce-se mulher, e é um desvio de caráter, ou de cultura, ou de influência de políticas, você se tornar diferente desse padrão. E para a esquerda em particular, ou em geral, a esquerda trabalha muito com a ideia de construção. Então vamos levar em conta que isso é um posicionamento político. Segundo dado que me faz questionar e sobre o qual eu escrevi uma vez, um dos animais mais agressivos do mundo é o tubarão branco, onde há uma grande quantidade de testosterona, vamos chamá-la assim. Ou seja, há uma questão química do comportamento. E esta questão química dialoga com a natureza. E eu sempre acho hoje que, ao contrário do que eu acreditei na década de 80, a graduação, existe uma construção evidente. E ela é clara em história. As mães não se apegavam a filhos no século XVI. As mães não cuidavam, as crianças eram enroladas para não incomodarem e assim ficavam. A alta mortalidade infantil nascia do fato de que as crianças eram abandonadas. Não causa horror nos contos infantis que os pais de João e Maria abandonem para morrer na floresta, porque você tem que salvar quem produz, são adultos. E na época de fome, criança não só é inútil, como demanda comida e não produz. Então tem que criar um conceito novo à infância, tem que criar na arte pintoras como Madame Vigée-Lebrun, tem que criar na filosofia como Emílio de Rousseau, tem que criar nos discursos da igreja que vai resgatar a figura de São José, abandonada na Idade Média, para o grande padroeiro da família, da Sagrada Família, que emerge como modelo. Tem que mostrar Maria como modelo de mãe, tem que defender valores familiares, e a igreja se torna boa nisto, para convencer as mulheres, produzir culpa, que se você estiver cansada e não levantar imediatamente quando seu filho chora, você é um péssimo ser, você vai para o inferno e você é terrível. Tem que produzir isto. Não quer dizer que eu esteja eliminando a biologia. Sim. Não quer dizer. Eu não acho, olhando como historiador, que se você carregou a Ava por 9 meses, se você sentiu o parto, se você sentiu a amamentação, eu não acho que a sua relação biológica com a Ava seja idêntica do Tiago, como não foi da minha mãe com meu pai em relação aos filhos. Mas o que são as divergências? Nós temos hoje uma cultura que estabelece uma culpa, estabelece um modelo, estabelece um Dia das Mães. Veja, o Dia das Mães é de 1908. Não havia Dia das Mães antes disto. Foi uma americana culpada que criou essa data, que é uma das datas magnas do comércio hoje. Então eu preciso criar, eu não tenho dúvida. E vamos lá para mais histórias. Meninos vestiam rosa no século XIX. Rosa é uma cor de menino. Meninos vestiam vestidos na primeira infância. As imagens de Luís XIV criança, do seu irmão Felipe, eram totalmente de vestidos. A ideia de roupa, ela é totalmente histórica. Homem veste calça. Então você está excluindo Jesus dessa história, né? Jesus nunca vestiu uma calça. Cada época produziu um modelo de masculinidade que, no caso de Luís XIV, envolvia meias de seda, pluma e muita maquiagem.
E de tudo que Luís XIV foi acusado, nunca foi de não ser Homem, machão. no sentido até negativo da palavra. Então existe um dado histórico, o que é masculino e o que é feminino. Mas eu já não creio hoje, na minha observação, que seja 100% cultural. Eu acho que existe um dado biológico. Aí variantes de tempo, construção da criança, construção da infância, construção da maternidade e da paternidade. Segundo dado, variações de lugar para lugar. Em países de alta demografia, que você vai ter 8 a 10 filhos, o cuidado com cada um é diferente. De países urbanizados e que está envelhecendo essa pirâmide, você ter a geração Sol, como nós chamamos os chineses pós-Deng Xiaoping, que só podia ter um filho em uma determinada, dominantemente uma das etnias chinesas, essa geração Sol é completamente diferente de quem tem 12 filhos. E terceiro, o dado social. Gabriela tem apoio para sua maternidade. Exato. Tem apoio de pessoas, apoio da família, tem apoio de amigos. É diferente da mãe solo, por exemplo, que tem renda menor e não vai ter apoio. Então, a experiência materna é vivida de forma muito distinta. E se a Gabriela tivesse hoje outro filho, mais velho e com a experiência da Ava, a experiência com outro filho seria diferente. Então, o que eu estou falando, não existe a maternidade, existe a maternidade por classe, por país, por época, por demografia e por uma série de construções culturais. Em comunidades como as indígenas, que eu fui testemunha na Ilha do Bananal, onde a presença de uma criança é considerada uma responsabilidade da comunidade. Ou seja, todos cuidam do filho de todo mundo. Diferente de uma experiência de classe média paulistana, onde seu filho é seu e é um problema seu e eu não devo nem interferir. Então são muitas questões para pensar, mas independente da época, a mulher continua sendo a culpada pelo ato reprodutivo. E é muito interessante, Karnal, você dizer que são as maternidades, muitas maternidades, com todos os recortes que você citou, porque a compreensão de que elas são várias é que torna claro como um ideal único é opressivo. Porque se a gente constrói um ideal, a gente cria uma figura, então, olha, todas as mães deveriam ser isso aqui. E julga todo mundo, independentemente do dinheiro, do apoio, do lugar onde essa pessoa está. A partir desse ideal, é muito doloroso. Porque eu, enfim, embora contrarie algumas expectativas, eu sou uma mulher que trabalha fora, voltei a trabalhar muito rápido e tal, mas eu tenho a tranquilidade de ter uma rede de apoio enorme, familiar e paga, que me permitem lidar melhor com essa culpa. Mas como fica a exigência de presença constante na vida de um filho no seu primeiro ano para uma mãe que é mãe solo, que tem que trabalhar fora, porque senão não tem comida na mesa, nem para ela, nem para a criança. Então, precisa tomar cuidado com a construção de um ideal que vai ser violento em relação às maternidades que existem, principalmente porque, e isso eu falo muito, as pessoas atacam as mães e as maternidades sob a justificativa de que elas se preocupam com as crianças. Mas veja, se as crianças são cuidadas essencialmente pelas mães, pelas mulheres, atacar de forma violenta e pouco compreensível, pouco acolhedora a essas mulheres, ainda que você acredite que existe um equívoco no exercício daquela maternidade, é contraproducente. Porque se eu desequilibro essa mãe, se eu fragilizo essa mãe, eu vulnero a criança que está sendo cuidada por ela. Então, se a nossa preocupação é de fato com as nossas crianças, ou a gente adota uma perspectiva mais acolhedora com as mães, com a maternidade de maneira geral, com as várias maternidades, sem impor um ideal único para todo mundo que tem vivências muito diferentes, ou a gente vai fragilizar a infância, prejudicar essas crianças. Eu dei aula há 41 anos em escolas de ensino médio e fundamental. Toda vez que um aluno passava mal ou ficava doente, eu nunca vi chamarem o pai. E algumas eram escolas públicas, outras eram escolas privadas. 41 anos em que uma reação cultural instintiva é: a criança ficou mal, chame a mãe. Mesmo que essa criança não esteja mais sendo amamentada e, portanto, não dependa de um cuidado que biologicamente é feminino. E eu achei legal, Karnal, quando você diz, não precisa ser só cultura, né?
Pode ser eu nem estou fazendo essa afirmação, mas pode ser uma combinação dos dois. E um livro que a gente leu, que você gosta muito, o Mente Moralista, do Jonathan Haidt, ele está falando de outros comportamentos, mas em determinado momento ele fala sobre a interação gene-cultura. Então, como a própria biologia sofre, lógico que a gente precisa de um intervalo de tempo muito largo, mas sofre também influência daquilo que se torna a vivência diária em virtude da construção cultural. E eu acho interessante que na história tem umas coisas que são coincidências, umas coincidências loucas, né? Que é, por exemplo, você falando, a criança abandonada na floresta no João e Maria, ela não era relevante, porque afinal não era força produtiva. Mas a partir do momento que a gente tem uma revolução industrial e precisa de mais braço, aí, curiosamente, a gente começa a pensar um pouco mais na criança que vai se tornar um braço no futuro, né? Uma coisa assim, sabe, sem querer. Sem querer aconteceu junto. A Revolução Industrial é feita por mão de obra infantil e feminina. E no século XIX, que é a grande explosão da infância, e no século XX, que a criança é tão forte que o Natal se torna festa infantil, e o presépio dá lugar ao Papai Noel, e o Jesus ressuscitado dá lugar ao Coelhinho da Páscoa, a partir deste momento você chega a dizer na sua família que agora que não tem crianças, o Natal perdeu a graça, porque viraram festas infantis. Esta vitória da criança não eliminou o fato que ainda temos trabalho infantil, violência contra as crianças, assédio e assim por diante. Mas continua um dado, veja, maternidades na história. A mulher continua sendo culpada teologicamente ou politicamente. Inclusive, violência no parto é acompanhado da seguinte frase, que é de uma brutalidade indescritível. Na hora de fazer era bom, né? Na hora de fazer era bom, agora está sofrendo. Como se a concepção fosse por obra do Espírito Santo e o homem não participasse. Né? Tem um outro viés interessante, tem uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz sobre a experiência de parto no Brasil, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas se vocês pesquisarem assim na internet, vocês vão achar fácil. E como as mulheres que se opõem à violência que está sendo praticada no momento do parto, carnal, são classificadas como difíceis. Então, a mulher que não se submete docilmente àquilo que estão fazendo com ela é sempre vista como uma mulher difícil. E isso tem uma relação muito próxima com uma outra coisa que eu ia dizer, que é essa construção da mulher como um ser essencialmente doméstico. Que é também uma... Então, a gente pensa na participação política. As revoluções liberais, que são os direitos humanos de todo mundo, não é de todo mundo, né? Porque a gente tem um recorte de raça, a gente tem um recorte de continente, a gente tem um recorte de gênero muito marcado. Então, as mulheres não são cidadãs como os homens. E aí a gente precisa começar a construir todo um discurso que coloque a mulher dentro de casa. Então, por que a mulher não pode estar na esfera pública? E aí, enfim, isso vai se desenvolver de vários jeitos, mas inclusive, aspas aqui para quem não estiver me vendo, mas cientificamente, com um monte de gente falando das diferenças que fariam com que as mulheres não fossem capacitadas para essa participação cívica e que perduram até hoje. Então, até hoje, se a gente vai fazer pesquisa, a gente vai ver que as pessoas consideram que os homens são mais inteligentes que as mulheres, que têm mais capacidade intelectual e, portanto, seriam os mais aptos a ocuparem os espaços públicos de poder e de decisão. E aí você joga a mulher para dentro de casa. Se a mulher está dentro de casa, se a sua função é gerar filhos e criá-los, fica muito difícil para que a mulher, inclusive, consiga questionar esses pressupostos para mudar a sua própria realidade. Então, a gente tem um dever de cuidado desigualmente distribuído entre homens e mulheres. O Karnal falou, dei aula, e quando a criança estava doente, a gente não liga para o pai, a gente liga sempre para a mãe. Então, e não é só com criança, é com idoso, com pessoa doente. Esse dever de cuidado desigualmente distribuído entre homens ou mulheres vai fazer com que as mulheres que saem para trabalhar sejam vistas como as que abandonaram os seus filhos. Isso é um peso sobre os homens também, tá? Que vão ser vistos como os provedores e aí vão ficar com esse peso todo sobre os ombros. Então, essa divisão estrita de gênero, ela não é ruim só para as mulheres, ela é muito ruim para os homens que perdem espaços relevantíssimos da sua experiência de vida. Mas é um ponto fundamental para a gente pensar equidade, porque a gente vai discutir muito equidade salarial, a participação das mulheres na política ou nos cargos de liderança, mas as mulheres estão cumulando essa função
do trabalho fora de casa com o trabalho doméstico. Então, como que faz para que a gente consiga progredir na carreira no mesmo ritmo que um homem, se a gente tem uma outra carreira esperando em casa? Inclusive, eu trouxe outro livro, o tema da Cláudia Goldin, que ganhou o Nobel de Economia em 2023. Ela fala sobre carreira e família, numa perspectiva histórica, inclusive, dizendo sobre como o dever de cuidado desigualmente distribuído afetou ao longo dos anos a decisão das mulheres sobre quando ter filhos, casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos. E aí, depois da pílula anticoncepcional, ter filho cedo ou ter filho mais tarde, depois que você desenvolveu a sua carreira. E como isso nunca vai ser um juízo que os homens vão ter que fazer quando estão, enfim, desenvolvendo as suas trajetórias profissionais. Está falando de mulher e política, nosso tema é maternidade, mas pensando em precedência de direitos, nos Estados Unidos, modelo de democracia ocidental, o voto de pessoas pobres, ou seja, o voto universal, é do governo Andrew Jackson, década de 1830. O voto de pessoas afrodescendentes é no contexto da Guerra Civil, 13ª, 14ª emenda, ou seja, na década de 1860 para 70. E o voto das mulheres a partir de 1920. No Brasil, Código Eleitoral de 32, Constituição de 34. Ou seja, não temos ainda no Brasil 100 anos de voto feminino. E o que significa isso? Não é que o voto feminino seja mais qualificado ou menos qualificado, é que a pauta das questões femininas, questões que são irrelevantes para homens, como pobreza menstrual, não poder ir para a escola, não poder trabalhar porque não tem absorvente, ou maternidade, ou licença maternidade, ela fica como estranha ao corpo político. Não é que as mulheres não possam ser péssimas políticas e os homens não possam ser bons, isso pode ocorrer, mas a questão é que trazendo a mulher para a política, a maternidade passa a ser visto como uma questão política também. Sim. E a questão da maternidade, eu gosto muito de uma frase do meu amigo Drauzio Varela que disse assim: gente, médicas obstetras engravidam sem querer. Não é tão fácil. Não é tão fácil você imaginar que seja só um desejo. Se quisesse teria tomado pílula. Pílula não é 100% eficaz. A associação de 2 métodos anticoncepcionais aumenta a eficácia, mas só a castidade absoluta garante a não reprodução. Então, como os homens não se preocupam com isto, isso torna a maternidade como se fosse uma escolha da mulher e uma questão feminina. Mas eu quero chamar a atenção que assim como não é obrigatório que a mulher veja a maternidade como seu destino, também não é ruim que a mulher que decide ter vários filhos e possa ficar em casa cuidando desses filhos num projeto bom, ou autonomamente, ou com um companheiro ou uma companheira, que essa mulher faça isso. Porque também existe uma perseguição contra a maternidade, como se não fosse um grande projeto cuidar de filhos. Considero que, apesar de ser de outra geração, minha mãe, que nunca trabalhou fora, educou 4 filhos, foi muito realizada. Claro, outra geração, interior do Rio Grande do Sul, década de 60 e 70. Mas hoje eu vejo um problema que a Gabriela toca muito, o problema dos modelos. Não é obrigatório que você tenha filhos e não é ruim que você não tenha ou tenha. Então tem que cuidar para não viver modelos que sejam dos outros. Maternidade é um projeto que envolve até a sua estrutura molecular. Então, para tomá-lo, tem que ter um projeto de fato e tem que ter uma vontade gigantesca, né? E fazer um voto diário. Só hoje eu não vou assassinar meus filhos. Só hoje eu não vou é o carnal cancelado. Só hoje eu não vou. Não, porque eu tenho que criar uma questão cultural para não sentir raiva, para não sentir. E isto, entre 12 e 16 anos, é um projeto total, né? Só hoje. Mas você sabe, Karnal, que é muito legal você ter dito isso, porque quando eu falo da minha maternidade, que é uma maternidade com essas características, eu tenho uma criança pequena, mas eu saio para trabalhar e não abri mão da minha vida profissional e nem do meu prazer, do meu desfrute da vida pela Ava. Eu acho, inclusive, que faz parte da minha educação pelo exemplo, me divertir, cuidar de mim, para que ela entenda que na vida a gente precisa se divertir e cuidar da gente. Então, essa é uma convicção que eu tenho. Eu falo desse lugar e muitas vezes as mulheres me escrevem e dizem: olha, mas eu sou uma mãe em tempo integral, por que você acha isso ruim? Eu digo: mas eu não acho isso ruim. Se você quer viver a maternidade dessa maneira, eu acho isso ótimo.
outras pessoas me escrevem e dizem, poxa, mas a criança precisa de cuidados. E eu não discordo disso. É claro que a criança precisa de cuidados, muito cuidados, e a gente precisa pensar em como garantir para essa criança os cuidados mais adequados. Agora, coisas para a gente pensar. Quando o discurso cultural coloca a maternidade como o objetivo primeiro e mais importante de toda a mulher, e cria uma narrativa na qual, se a mulher não for casada e não tiver filhos, ela falhou, a gente compreende desde muito cedo que esse é o nosso lugar por excelência. Que esse é o lugar onde a gente precisa se sair melhor. E necessariamente, porque embora nós sejamos mães, nós somos humanas antes de sermos mães, e somos mães também porque somos humanas, mas a gente vai falhar. Não vai ser perfeito, para ninguém vai ser perfeito, a gente vai errar. E aí quando a gente erra, e a gente erra em algo que nos disseram que é o nosso dom natural, que é o nosso talento primeiro, a gente se sente o pior dos indivíduos. E quando a gente se sente mal, falhando, culpada, inadequada, geralmente, Karnal já falou muito sobre isso, a gente joga a luz para um outro lugar para tirar a atenção daquilo que aparece na gente como falta. E aí surge a comparação e a agressividade com outras mães e com outros modelos de maternidade. Se eu apontar para outra e disser, olha lá como ela está errando, eu me salvo em alguma medida. Aquilo para de doer tanto em mim. E a gente tende a se tornar muito cruel com as maternidades alheias. Então eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que podem ser importantes. Vocês não vão me ouvir falar sobre a relação da Ava com telas. É a primeira vez que eu vou falar isso e vocês vão entender por quê. A gente sabe que telas são prejudiciais para o desenvolvimento, o excesso delas, principalmente. E a minha filha é uma criança que não vê tela. Ela tem 1 ano e 7 meses, ela nunca viu nem TV, nem celular, ela não vê tela. E a gente tomou essa decisão. E eu tomei e implementei essa decisão porque eu tenho uma realidade muito privilegiada que me permite ter pessoas, uma equipe grande, descansada, disposta para cuidar dela e para oferecer atividades para que a gente não precise usar a tela como recurso. Por que eu não falo sobre isso publicamente, me colocando nesse lugar de olha que maravilha, como eu faço o ideal no cuidado com a minha filha? Eu tenho uma amiga que teve um bebê fora do país, sem nenhuma rede de apoio pessoal, sem a condição que eu tenho para ter uma rede de apoio remunerada, profissional, com um marido que precisou se ausentar durante vários dias para trabalhar, porque senão não tinha dinheiro em casa, e ela, para conseguir tomar banho, precisava usar a tela. Você eu que vou dizer para essa mãe que ela é inadequada? Do alto do meu castelo? Sabendo que eu tenho todo esse recurso para me ajudar, eu vou olhar para essa mãe e julgá-la, e atacá-la, e apontá-la? E aí o que eu digo é, que bem que isso faria? Claro que a gente pode falar sobre o impacto das telas, é claro que a gente pode pensar em alternativas, mas aí a gente tem que ajudar. É ajudar propondo política pública de creche ou de um cuidado a uma mulher em estado puerperal para que a gente garanta o bem-estar dessa criança? É política pública garantindo uma licença maternidade maior e eventualmente um auxílio financeiro? É política pública de educação, de como lidar com a criança nos primeiros meses, anos? O que é? É política pública de acolhimento às necessidades psicológicas dessa mãe? O que eu faço proativamente para acolher essa mãe? Porque se a única coisa que eu faço é apontar o dedo para dizer que está errado, o que eu estou fazendo é fragilizar mais ainda essa mãe e prejudicar o desenvolvimento dessa criança. E essa, para mim, é a maior cilada da maternidade. A maternidade é linda, maravilhosa, sagrada. E a gente precisa olhar desse jeito e valorizar muito, qualquer que seja o modelo dela, mas um ideal único, que se impõe sobre realidades tão distintas, de maneira violenta e pouco acolhedora, não é só cruel, mas é pouco produtivo, em termos de qualidade de vida e educação das crianças. É importante você toca, Gabriela, nesses vários modelos e experiências de maternidade e toca em um processo muito comum. Eu quero criticar a outra mãe que tem, por exemplo, só um filho, aí diz, não, precisa ter 2, o que tem 2 precisa ter 3, precisa colocar ou não na creche, etc, etc, porque isto
diminui a minha culpa. E é muito difícil trabalhar com isso. Cada geração viveu de uma forma. Eu tomei suco de cenoura na infância, que era espremido em pano de linho, porque não havia sucos à Ai, venda. que delícia. Era espremido em pano de linho. Tirar suco de uma cenoura em pano de linho, eu via. Era um esforço Hercule. titânico. Eu vejo crianças criadas com sucos artificiais, com produtos mais industrializados, e eu queria dizer, como filho e como professor, não se preocupe, dá sempre errado. Ai, eu Dá amei. sempre errado. Se você ficar muito em cima do seu filho, cuidando com produtos colhidos ao luar por freiras, entoando salmos, você vai ter um tipo de erro. Se você der produto industrial, vai ter outro tipo. A omissão parece ser o único defeito estrutural na formação de uma criança. Então, vacine, alimente, ame, e mesmo assim vai dar errado, mas cada um tem que fazer o seu melhor dentro da sua realidade. Mas nós vamos dar pitaco em vida alheia. Acabamos de falar que isso não é bom, né? A gente pode dar pitaco na maternidade também. É bom só, gente, só dar uma olhada nas evidências científicas e tentar se orientar o máximo possível, tá? O canal falou de vacina, eu vou dar uma frisadinha aqui. Pitaco no BO. Canal, acho que esse é você que vai responder. A minha filha gay comprou 3 cuecas da Calvin Klein e nem me avisou. Eu achei que eram do pai dela. E pus pra ele usar. Ela ficou um nervo. Um nervo. Falando agora, ele largueou minhas cuecas. E são caras. Ela tinha comprado original, primeira linha. Mas isso faz uns 5 anos. Pouca mulher usa cuecas. Eu lembro da grande Cássia Eu Eller uso cueca. na capa de um disco de cueca. Bom, em primeiro lugar, novos comportamentos sociais implicam novas atitudes. Provavelmente sua avó não tinha o debate entre as cuecas da filha e as cuecas do marido. Então nós temos que pensar que novas formas de amar, novas identidades implicam questões. Por exemplo, botar etiquetas para distinguir as cuecas da filha das cuecas do pai. Ou então pensar no que fazer a esse respeito. Só não pense assim, antigamente não existia, outrora todo mundo sabia. Não é verdade. Não é absolutamente verdade. Mas temos que dar respostas novas. Assim como você, um dia, colocou bombril na antena para captar melhor a imagem da sua televisão, ou colocou uma colherinha no refrigerante para ele não perder o gás, sem nenhuma base científica, você aprendeu que novos comportamentos implicam isso. E não pode mais dizer caiu a ficha porque não há mais fichas, não pode mais dizer vira o disco porque não há mais esse disco, não pode dizer telefone sem fio porque todo telefone hoje é destituído de fio. O que você precisa aprender é que tecnologia, comportamento, identidade sexual e cultura estão em processo de transformação e pode proclamar com alegria: minha avó não precisou, mas eu sou uma mulher moderna que vai ter que distinguir as cuecas das minhas filhas das cuecas do meu marido, o que não há problema. E se seu marido quiser usar lingerie e sua filha quiser usar cueca, também não é um problema. Nós aprendemos que a embalagem não muda a atitude e que o papel não pode representar o presente em si. Então, libera a cueca. Se precisa, compra uma de tamanho diferente, compra outra marca, toda cueca passa. A de primeira linha cria bolinha também, a outra também cria bolinha. Vai firme e vai feliz. Eu uso cueca pra dormir. A cueca do Thiago, acho ótima, mas é a do Thiago mesmo. Se eu estiver largando a sua cueca, Thiago, essa é a hora de se manifestar. Mas, canal, você é muito Nutella, né? Nutella? Etiqueta. Pô, gente, eu calço 39. Ou seja, eu sempre precisei separar as meias com algum critério visível que não fosse o tamanho, porque a minha meia é pouquíssimo diferente da meia do Thiago e tudo mais. Meião. E aí, o que você faz, canal? Imagina a etiqueta, é pingo de esmalte. Pingo de esmalte. Você bota um pinguinho de esmalte ali, fica uma bolinha colorida, você sabe que o que tem bolinha é de X, o que não tem bolinha é de Y. Você vai comprar uma etiquetadora? O problema das meias não é de etiqueta nem de esmalte, é que toda máquina de lavar é um portal para outra dimensão. Você põe duas, sai uma. Exato. E quando as meias entram, elas dizem, agora é suruba, ninguém é de ninguém. Nunca mais você tem um par. Mais um pitaco no seu BO. Olá, pessoal do Platitudes. Ô, gente, vocês foram incluídos. Vocês vão poder opinar.
Preciso de uma ajudinha com um dilema que só cresce aqui em casa. Tenho uma filha de 8 meses e desde que ela nasceu, minha sogra está convencida de que é a segunda mãe dela. Essa é pra minha mãe. Alô, dona Marta? Não me levem a mal, ela é uma pessoa ótima e sempre está disposta a ajudar, mas às vezes acho que ela ultrapassa um pouco os limites. Gente, tá falando da minha mãe. Toda vez que minha filha chora, minha sogra aparece do nada com algum remédio caseiro ou um conselho que sempre funcionou com os filhos dela. E se eu tentar fazer diferente, bom, parece que eu tô cometendo um crime. Teve um dia que eu estava tentando introduzir novos alimentos à minha filha e minha sogra quase surtou, porque não era a receitinha de papinha que ela usava. Para completar, ela tem a chave da nossa casa. Pô, Miglis, mas é que aí tem a chave da nossa casa. Então já apareceu de surpresa algumas vezes, bem no meio da hora do banho, ou até quando eu e meu marido estávamos tentando ter um momento a sós. Sorte que as portas estavam trancadas. Como eu faço para estabelecer alguns limites sem criar um climão na família? Não quero brigar, mas estou precisando de um pitaco no meu BO para lidar com essa situação antes que eu perca a paciência. Posso começar? Por favor. Amiga, assim, ó, é sempre mais difícil estabelecer limite quando você passou muito tempo sem estabelecer limite, né? Então, o legal, o ideal é a gente estabelecer limite desde o começo. Por exemplo, vocês são um casal. Ainda que outros parentes tenham a chave da sua casa para uma eventual emergência, o ideal é que todo mundo saiba que na casa de vocês só entra direto, sem ser convidado e sem que haja uma emergência, vocês dois. Porque me parece que essa, inclusive, é a organização que você gostaria de ter, para você ter mais intimidade com o seu marido e tudo mais. Impor limites é sempre um desafio, porque a gente corre o risco mesmo do outro ficar chateado. E a principal questão é, o outro tem o direito de ficar chateado, assim como você tem direito de impor os seus limites. As suas compreensões sobre onde deve estar posicionada a linha que separa ali o seu espaço e o espaço dela, elas podem ser conflitantes, não necessariamente elas serão a mesma compreensão. Então você vai dizer, olha, para mim funciona desse jeito e ela pode se magoar, é direito dela se magoar. A questão é que o que a gente precisa é conseguir ter maturidade, porque são todos os envolvidos adultos, para que a gente supere a mágoa. Olha, a pessoa impôs um limite, eu achei exagerado, fiquei meio chateado, mas a gente é adulto, a gente consegue superar. Isso é uma certeza? Não é. E a gente também precisa lidar com esse risco e avaliar se a gente está disposto a, eventualmente, conviver com uma mágoa permanente. Então, você vai ter que colocar tudo isso na equação e pensar o que para você é melhor. Eu, na minha maternidade, a minha mãe, desde que a Ava nasceu, enlouqueceu. Enlouqueceu. Marta acompanha Eu Platitudes? espero que sim, como uma boa mãe de Miss, né? Mas já fica o recado, ela sabe. Mas teve uma vez, Karnal, que ela me ligou, falou da alimentação da Ava, que a alimentação da Ava... Eu falei, qual que é o problema da alimentação da criança? Tá tudo bem. Não, porque ela está comendo pouca carne. Eu falei, mas é porque eu decidi que a Ava come carne só 2 vezes por semana. Desculpa, que a Ava come proteína de origem animal só 2 vezes por semana. Ela falou, mas nem ovo. Ovo é proteína de origem animal. Ela falou, mas não é possível isso. Eu falei, mãe, você é vegetariana. Olha o grau de loucura. E aí, eu tive que dizer pra ela, pra uma tia minha, aliás, esse é um diálogo real. Uma tia falou, eu amo vocês, amo a Ava e quero poder dar opinião. E eu falei, e eu quero que vocês opinem. Mas o que a gente precisa entender essa é a minha vez de ser mãe. Então, vocês opinarão e darão sugestões. Eu as ouvirei com atenção e pensarei sobre elas. E aí eu tomarei a minha decisão. E o que eu quero é que vocês respeitem a minha decisão. E me deixem exercer a maternidade quando chegou a minha vez. Deixa eu estragar à vontade a minha filha. Eu tenho 3 Otimista. Eu tenho 3 observações, cara. A primeira, eu fui criado por um livro. Caso vocês não saibam, tenham mais colágeno. O livro se chama A Vida do Bebê, do Dr. Rinaldo de Lamare, um best-seller. Quando eu era criança no interior do Rio Grande do Sul, não havia pediatra, só o médico geral da família. E esse livro era a Bíblia das jovens mães da década de 60. Mas minha mãe enfrentou minha avó. Por exemplo, minha mãe queria lavar o cabelo depois do parto e minha avó dizia que tinha que passar 1 mês sem lavar o cabelo durante o puerpério. A minha avó não permitia que uma mulher menstruada batesse a maionese porque ia desandar. Mas desanda?
Meu Deus. Quem bate? Você já bateu uma maionese? Eu não Menstruado? Sei se não sei se você está fazendo uma proposta sexual, deixa eu... Mas vamos lá. Então, cada geração entrou em atrito com a outra. Agora eu faço uma proposta matemática. Peguem numa folha no seu computador ou uma folha real e coloque quantas vezes ter entregado a chave a alguém atrapalhou sua vida. E do outro lado, quantas vezes salvou sua vida. Compare matematicamente e descubra que entregar a chave é sempre uma roubada. É sempre uma roubada. Não vai resolver nada. Então, retire a chave. Já disse isso uma vez, é melhor 1 hora de olho vermelho do que a vida inteira de sorriso amarelo. Retire a chave e descubra exatamente o que a Gabriela disse. Ouça, seja política, peça dicas. Talvez sua sogra saiba um pouco de massagem Chantala, que é muito boa para cólica de bebê. Talvez ela saiba uma receita de papinha natural, que é muito boa. Talvez ela tenha experiência sobre febre, que você pode ouvir. Mas demarque o seu espaço. Só existe essa invasão do seu espaço porque você permitiu, e eu vou ser duro, você foi fraca. Eu acho que o poder de voto da família é importante porque todos amam a criança. Mas eu vou usar uma expressão que não existe mais na lei. O pátrio poder não existe mais na lei, é de mãe e pai. Então ouça, peça, compartilhe momentos, peça dicas, seja diplomática, não seja arrogante, você tem que aprender, mas estabeleça sua área de poder. Ou passe a vida inteira reclamando, porque a pior interferência é aquela que é feita em nome do bem, do amor e da vontade de ajudar. É muito mais difícil ser superada do que aquela que quer lhe destruir. Então, sim, toda família tem poder de voto, mas a responsabilidade é sua. E eu acho que uma coisa legal é pensar que tudo é arranjo, tudo é combinado. Se você quiser implementar na sua família um modelo de criação compartilhado e democrático, em que todo mundo vota e acolhe-se a opinião da maioria, ok, é um modelo válido. Pode ser também, se você decidiu, por exemplo, que você é uma mulher que precisou se ausentar para um período fora durante 6 meses para fazer uma pós-graduação. Decidiu, essa criança fica com a sogra. Ela precisa ter algum poder. Isso vai ser discutido com você? Como é que vocês vão decidir? Eu acho que terceirizar algumas responsabilidades pode ser uma chave para você ter mais tempo livre e poder cuidar mais de si e manter a sua vida. Mas eu acho que tá sempre muito claro de quem é a última decisão. Sabe, quem dá a última palavra? Quem é o STF? O STF decide por último. Tem várias instâncias, o caso está sendo discutido, mas o STF decide por último, tem a palavra final. Lá em casa eu falo muito isso, assim, que a gente, quando eu estou fora e minha mãe ou minha sogra estão com a Ava, elas têm a palavra final em determinadas questões, mas tem algumas convicções que eu deixo muito bem estabelecidas e que precisam ser respeitadas, porque eu sou a mãe dela e uma coisa que minha mãe falava era: no fim das contas, a culpa vai ser sempre sua, que foi o que o Karnal falou. Então faz o que você acredita. Ninguém vai dizer, mas é que fui eu que decidi e tal. Vão jogar no seu. Usando a frase de Rui Barbosa sobre o STF, no início da República, o STF tem direito de errar por último. As mães têm direito de errar por último também. Mãe e pai, né? Vamos colocar o homem aí nesse rolê. Se bem que vai ser cobrado da mulher. Tá bom? Só para vocês saberem, por enquanto. Que mãe é uma certeza, pai é sempre uma hipótese, né? E isso é uma outra coisa, e isso é uma coisa também interessantíssima no Brasil, né? Todo mundo preocupado com as crianças e falando muito das mães, um monte de homem abandonando o filho e silêncio sepulcral. Mas tá bom. Vamos responder os haters? Um tempinho final só para dar ibope. Um croque? Lembra que a gente precisa da mensagem do hater, hein? Então a gente está contando com vocês, fãs, para mandarem um trecho pro hater poder atacar a gente nas redes, a gente ter engajamento e continuar com esse quadro que é muito legal. Você quer ler ou eu leio? Pode ler. 2 pessoas que se acham mais inteligentes que todos. Uma patifaria. Uma patifaria? Eu não sei se eu entendi. 2 pessoas que se acham mais inteligentes que todos. Você se acha mais inteligente? A gente se acha mais inteligente um que o outro ou a gente se acha junto mais inteligente que todo mundo? Bem, eu acho que é muito inteligente você usar sua inteligência num projeto construtivo.
Então, quando alguém gasta muito tempo usando sua inteligência em um processo destrutivo, eu recomendaria a otimização do tempo, né? Eu sempre digo, está se tornando um axioma meu, eu tenho 61 anos, eu nunca encontrei alguém humilde na minha vida. Mas eu já encontrei pessoas que talvez sejam tão vaidosas que instrumentalizam a sua vaidade para um processo produtivo. Então, considero que eu seja orgulhoso, vaidoso, soberbo, considero a Gabriela também e considero você que escreveu, porque em psicanálise não é possível se incomodar se não houver espelho. Não é possível se incomodar se não houver um incômodo prévio seu. Então, se eu for o maior gênio da humanidade ou o maior imbecil de todos, e as duas hipóteses são válidas, você continua sendo você. E a sua vida continua sendo sua. Isto não tem como mudar, né? Então, pare de se preocupar com isso. E siga, por exemplo, quem você considera realmente inteligente ou crie o seu próprio podcast. E aí nós poderemos também usufruir do seu brilho. Eu percebo que você se incomoda com a nossa compreensão sobre a nossa própria inteligência, então eu vou usar um terceiro, Hermann Hesse. Se você odeia uma pessoa, você odeia nela algo que faz parte de si mesmo. O que não faz parte de nós não nos incomoda. Tem uma ideia budista, Gabriela, que eu gosto muito. Os budistas chegam a dizer que ninguém inveja ninguém. Eu invejo dentro de mim. A opinião que eu tenho sobre a pessoa é sempre uma ilusão do eu. Então eu não invejo o seu cabelo. Eu, na verdade, deploro a falta do meu. E ao deplorar a falta do meu é uma dor minha, macerada. Não é possível dela ser externalizada. Casualmente eu uso o seu cabelo como estopim, mas é a minha dor comigo mesmo. Então, nossa crítica revela muito de nós, sempre. A minha crítica sobre os outros revela muito de mim. Então, isto é que seria um bom esforço. Gente, Carnal, Essa eu pegou? acabei de descobrir. Não, Essa por que a gente não passou café com Deus Pai? Por quê? O João. O João revelou. O João falou, eu depois de ver tanto a Gabriela ofender as pessoas, não assistirei mais esse canal. Quer dizer, ele não assistiu? Mas a gente pode excluir a Gabriela A e gente... ficar só comigo, então. Ele não assistiu, a gente ficou em segundo lugar. Foi o João. Se ele tivesse assistido, certeza que a gente tinha passado. Mas, João, então a gente exclui a Gabriela, eu vou continuar sozinho. Não vai adiantar. A Gabriela é muito cuidadosa, ela é muito crítica e muito ponderada. Uma das características da Gabriela é o senso de justiça, né? Ou seja, quando ela faz uma crítica, é uma reflexão ponderada. Mas aprenda vendo o que você gosta e o que você não gosta. Realmente. Agora, é interessante ofender. Quem foi ofendido em qual episódio? A hater, que chamei de burra. A hater que você chamou de Não, burra. mas é que ela era... Gente... Pronto, agora você viu que vamos perder aqui. Vamos perder. Mas é que assim, olha... Às vezes a gente precisa ser um pouco mais direto. A pessoa diz, não, toda vez que vejo a Gabriela, eu fico triste, me arrependo, sei lá o quê. Eu preciso dar um toque para ela ir fazer outra coisa. Eu salvei a vida da Luísa. A Luísa agora ela tá fazendo o quê? Ela tá assistindo o João. A Luísa o podcast tá no do Canadá, João. você lembra disso? A Luísa foi pro Canadá. A Luísa tá lendo um livro. A Luísa foi fazer outras coisas além de me assistir e se arrepender. Ela tava presa nesse ciclo vicioso. Assisto a Gabriela Prioli e me arrependo. Assisto, me arrependo. Assisto... Então, assim, eu dei a mão pra Luísa. Eu ajudei a Luísa a enxergar o sol novamente. Você sabe que... Tudo é ponto de vista, né? Eu acho que a ofensa só existe, eu sempre disse isso, veneno para funcionar eu tenho que beber, e eu preciso interpretar isso. Quando eu comecei a dar aula, aos 19 anos de idade, eu tinha um princípio: não existe aluno burro. Só existe um aluno em que eu, como professor, a escola e o sistema não conseguimos tocá-lo para ele ser seduzido. Eu dei aula há 41 anos e eu já não acredito nisso. Eu acho que existem. Eu quero ver se alguém vai falar que você ofende os outros agora. Não, eu estou fazendo genericamente alunos de outra época, nas escolas, né, da Ásia Central do século III, no Império de Tamerlão, existiam alunos limitados. Nunca ouvi falar sobre Tamerlão. Tamerlão, um dos grandes impérios do mundo. Nossa Senhora. Eu Senhora. sou burra ou só ignorante? Não, você é pouco ilustrada em história da Ásia no século XIV. Olha lá, me ofendendo, XIV. tá vendo? Então eu acho assim que tem gente que tem um orgulho da falta de prática de pensar o contraditório. Reflita sobre o seu ódio,
porque seu ódio revela muito sobre você. Não existe Cartago sem Roma. Né? Vamos pensar em guerras púnicas. Não existe o Esse já inimigo ouvi falar. sem essa situação. Que me perdoem, Gabi Karnal, mas o Platitudes está igual a pastel de feira livre. Falta-lhe recheio. Eu achei um elogio, eu adoro pastel de feira livre. E Não, eu acho um uma clássico. injustiça, porque do lado da minha casa, na rua, sexta-feira tem feira, o pastel é uma delícia. Não. O pastel é muito bom. O recheio você pode comprar um com ovo inteiro dentro, né? Então depende de feira para feira. Frequente feiras melhores ou mude de podcast. E aí eu vou te falar uma coisa, o povo fica falando que eu ofendo os outros, isso aqui ofendeu todo o pastel de feira livre e vai passar impune, vocês vão ver. Os dois são titulares, logo pede-se convidados. Apenas os dois conversando fica maçante e desinteressante. Mas a gente pode. Você quer vir trabalhar com a gente? E cuidar do casting? É bom vir alguém de fora que vai trazer um outro luz. Tanto a Gabriela como eu já fomos a muitos podcasts no passado, nós já tivemos longas entrevistas e eu acho que é uma experiência também muito boa. Eu gosto da ideia, mas por enquanto ainda não nos esgotamos. Estamos ainda na lua de mel. Que bom. Esse aqui eu tô confusa também. Ele diz o seguinte: quem esperava mais de pessoas que são consideradas intelectuais? Eu já toquei nisso uma vez, a ideia do intelectual que emerge com Zola e sua defesa, J'accuse, da inocência do capitão Dreyfus, ou seja, quem é de fato intelectual? É a pessoa que tem título acadêmico? Ambos temos. É a pessoa que escreve livros? Ambos temos. Eu, uma vez, em uma faculdade privada, ganhei um livro de aniversário e eu disse para a aluna: dar livro para intelectual é como dar panela para dona de casa, é um convite ao trabalho. E ela disse: o professor se considera intelectual. E eu perguntei para ela o que era um intelectual. Ela disse: é quem escreve para jornal. E eu disse: bom, eu escrevo. Escrevo para jornal. Mas se você duvida do meu conhecimento e do título intelectual, eu devo dizer que eu concordo com você. Eu também duvido do meu conhecimento. O custo que eu estou tendo para ler em latim a retórica Irênio é muito grande. Eu devia ser mais fluido em latim, devia ser mais fluente também. E eu concordo com você. Eu tenho muita coisa para aprender. Não sou intelectual. Mas a proposta Latitudes não é discutir a hermenêutica. De novo. A proposta de Platitudes não é discutir a hermenêutica heideggeriana do Dasein. Não é um programa para a sua pós-graduação em filosofia, mas é trazer para uma reflexão crítica dados do cotidiano, como hoje, a maternidade. Agora, eu posso recomendar uma lista de excelentes intelectuais de primeira linha e que você pode acompanhar. Eu já entrevistei vários e eu concordo, são muito melhores do que eu. Não perca tempo, vá em busca da sua turma, vá em busca de quem lhe faça mais feliz. Eu acho que vocês estão muito pouco criativos nas críticas, não tem uma ofensa pessoal, sabe? Não tem nada que a gente possa responder só, tá, pouco. Aí agora a gente tem um elogio. Saudações, veneráveis Leandro e Gabriela. É com júbilo que observo... É com júbilo que observo a sábia transformação da crítica vil em um título que reverbera com singela sabedoria e ironia. Platitudes, outrora um golpe de despeito, agora erige-se como um farol de discernimento, acolhendo as vozes dos sábios e neófitos sob a sua luminária. Bem-aventurados são aqueles que, como vós, transmutam o vitupério em ouro retórico, enaltecendo o valor do verbo. Continuação de vigor em vossa jornada de iluminação. Com reverência, Billy Baval. Minha humildade enrubesceu pudibunda que foi exposta a estas tão altas questões elogiosas e encômios de tal ordem e de tal magnitude que me senti absolutamente absorto nessa estrada sideral que você traçou. Muito obrigado, nosso lover parnasiano. Retribuímos com amplexos e ósculos o seu elogio. Meu Deus, eu não entendi. Pronto, agora vocês podem dizer que eu não me acho tão inteligente. Amplexos abraços, ósculos beijos, ou seja, que bom que essa pessoa nos conduziu a essa estrada veneranda. Isso aí. Obrigada, Billy Baval. Beijinhos. Tá bom? Tá bom, acho que deu para hoje, né? Você não quer criar um fake para me xingar? Fake?
Porque aí a gente responde. Não haveria nada para lhe xingar, Gabriel. Que mentira. Sim, mas é legal, né? É legal. Mas a equipe podia fazer fake e pegar uns comentários assim. Tentar achar um defeito na gente. Ai, que difícil. Karnal, será que você é mais vaidoso que eu ou eu sou mais vaidosa que você? Eu tenho mais idade, então eu já errei mais do que você. A idade dá currículo. E tendo errado mais, Você se acha mais sábio. eu acho mais... Essa sabedoria é a capacidade de errar e aprender com o erro. Mas hoje, eu acho que aos 61 eu sou menos vaidoso do que eu era aos 18. Isso daí você vai dizer, nossa, era mais? Era. Eu era muito mais. Por incrível que pareça, hein? Mais. Agora, a grande questão é comparativa, né? Eu me acho muito vaidoso, mas é uma questão comparativa, né? O que eu sei, por exemplo, comparado com quem? Meu português é pior do que era o do meu pai. Sempre foi. Eu cresci com essa ideia e teve muitas evidências disso. Né? Meu pai corrigiu minhas cartas quando eu já estava no doutorado. Eu escrevia a carta, ele devolvia com os erros assinalados. Meu português é inferior ao do meu pai. É superior ao de outras pessoas. Eu leio mais do que algumas pessoas e bem menos do que outras. Então, qual é o parâmetro para isso? A grande questão é o que você sabe. Seu conhecimento, sua erudição são instrumentos válidos e eficazes para você atingir seus objetivos? Se forem, você vai bem. Se não forem, você tem que aprender mais ou estudar mais para isso. Porque a estrada é maior, ars longa, vita brevis, né? A arte é maior do que o tempo da vida. E uma coisa que eu aprendi com o Leandro Carnal é que a gente pode usar também a vaidade de maneira produtiva, que é a sua vaidade pode criar bastante receio de você passar vergonha em público. Então você se prepara, você se dedica, entendeu? Exatamente. Para conseguir elevar a qualidade da sua produção. Então a vaidade não necessariamente é só ruim. Concordo. E esse foi mais um Platitudes com Leandro Carnal e Gabriela Prioli. Tchau! Ótimo. A minha pose. Ficou tudo. Hoje... Tá. Hoje fizemos um episódio de Platitudes sobre maternidade. E eu contei pela primeira vez, eu nunca tinha falado sobre isso. Como teu Karnal, como amigo, me ajudou a entender o meu sofrimento puerperal. Estranho, né? Mas é verdade, porque a perspectiva histórica me salvou um pouco para eu poder compreender que existem vários tipos de maternidade. Então acho que vai ser uma conversa boa para todo mundo. A gente falou do mito do amor materno, inclusive com considerações do canal sobre a mudança de posição da autora e de distribuição de dever de cuidado. Sobre a violência no julgamento de mães por outras mães também. Então acho que é legal para todo mundo. E a gente é lindo, entendeu? Tem que explorar. Fale por você. Tá gravando isso? Fale por você. Eu só trago ideias, eu não trago preocupação estética. Todo mundo te encontra na academia todo dia. Sim, é pela mas saúde. é pela saúde. E eu só lavo o rosto e passo um hidratante. Isso. Sei. Cuidado de si. Gabriela, meu ouvido e meu nariz melhoram com a idade. Meus olhos vão me abandonar. Eu esqueci de passar desodorante. E a minha filha, ontem eu cheguei, ela estava acordada. E eu falei pra ela assim, a mamãe vai vir dormir aqui com você amanhã, tá? Não. Mamãe sozinha na cama dela. E tudo bem. Amanhã eu te pergunto de novo se você deixa a mamãe dormir aqui. Aí hoje de manhã eu acordei e falei, deixa eu te dar um abraço e um beijo? Sai pra lá! Calma que quando chegar aos 3 anos... Gruda. Não, é o contrário. Piora? 3 a 4 é a idade que a gente estuda em psicologia da educação. E tem até um episódio da família dinossauro que o bebê completa 3 anos. E aí já estão andando bem, falam muito, tem autonomia, motricidade. E aí vira outro ser. E aí eles não sabem o que fazer com o baby e eles decidem antecipar a festa de 4 anos. Aí eles cantam parabéns de 4 anos, sai uma sombra dele e ele volta a ser 12. Que até 1 ano é muito pouco autônomo, né? Tá começando a andar. De 1 a 2, domínio da motricidade, anda mais, fala mais. E aos 3... E eu que ensinei, né? Porque eu ficava, sai pra lá! Aí eu tomei um sai pra lá.
Criança é uma esponja, né? Posso? A gente chama Posso isso, dormir com você? Não. a gente chama isso em pedagogia de currículo indireto. O que você ensina sem estar no programa. Ensina-se mais com atitude. Ó, Rá, pode tirar? Põe ali. Ah, muito Ou como eu obrigada. lembro as pessoas, o menino que tira a autorização para dirigir aos 18 anos está tendo aula com o currículo indireto com o pai e a mãe há 18 anos. São 18 anos de aula diária. Ah, sim. É. Sentado na cadeirinha atrás, observando como o Tudo pai que faz, respeita ou não, o que torna o processo de E autoescola ela menos hoje também eficaz. ela tem um brinquedo celular fazendo reunião, que nem a mamãe.